Olá, vamos ao primeiro Frente a Frente de 2025. Já desejo a todos um feliz ano novo com muita saúde e prosperidade. Estamos ao vivo nesta sexta-feira para todo o Brasil. E hoje recebemos o padre Luciano Lídio da Silva, da Paróquia Imaculada Conceição de Nossa Senhora, de São José do Rio Preto, no interior paulista. Você é nosso convidado. Mande a sua pergunta. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que vai aparecer na sua tela. Muito boa noite, Padre Luciano. Boa noite. Seja bem-vindo. Feliz Ano Novo. Muito obrigado. Feliz Ano Novo. Um ano de esperança, proposto pelo Papa Francisco. Como podemos vivenciá-lo? E esse ano, para nós católicos, é um ano especial. O último jubileu que nós vivemos, ordinário, foi no ano 2000, no novo milênio. E depois o Papa Francisco também nos convidou a viver um jubileu extraordinário da misericórdia. E agora, 2025, nós somos chamados a viver o jubileu da esperança, encher o nosso coração de esperança, sermos peregrinos de esperança. Como podemos ser peregrinos de esperança? Nós, leigos, os leigos que assistem a sua entrevista, como que vai ser esse nosso papel? Como que a gente vai conseguir esse caminhar pedido pelo Papa? E a questão da palavra peregrino nos ajuda muito a pensar também nesse processo que nós somos chamados a desbravar durante esse jubileu. Nós podemos escolher na vida ou sermos peregrinos ou sermos andarilhos. O andarilho não tem rumo, não tem meta, não sabe aonde ele quer chegar, diferente do peregrino. O peregrino tem um ponto de partida e o peregrino também tem um ponto de chegada. O peregrino sabe aonde ele quer chegar. E o Papa nos convida a sermos verdadeiramente peregrinos, podermos peregrinar rumo à vida nova em Cristo Jesus. Mas para isso precisamos da esperança, uma palavra tão cara no magistério do Papa Francisco, a ponto do Papa colocar esta palavra, essa virtude, como pano de fundo para a vivência do jubileu. Jubileu da esperança, peregrinos da esperança. Estamos peregrinando nesta vida, mas não somos peregrinos no acaso, não somos andarilhos, mas nós somos de fato esses homens e mulheres de esperança que sabem aonde quer chegar. Como que as comunidades, as paróquias aqui no Brasil estão se organizando para este ano de jubileu? E o jubileu, ele tem toda uma metodologia própria. O primeiro jubileu da igreja foi no ano 1300, pelo Papa Bonifácio VIII. Ele que convocou toda a igreja para viver um jubileu. E a igreja, então, depois do primeiro jubileu, sempre foi mantendo essa tradição. No início, 50 e 50 anos, agora 25 e 25 anos. O Papa, ele abriu 5 portas em Roma. A primeira porta foi aberta na noite santa do Natal, a porta da Basílica de São Pedro. Depois, no 29, no último dia 29, todas as dioceses, juntamente com a Catedral do Papa, São João de Latrão, abriu também as portas da esperança. E também o cardeal abriu no dia 1º de janeiro, lá na Basílica de Santa Maria Maior. E agora, no dia 5, será aberta a porta na Basílica São Paulo fora dos muros. E é um momento muito forte, onde toda a igreja é convidada a viver essa perspectiva de esperança. E um detalhe interessante, porque o Papa pediu para que as dioceses não abrissem as portas, apenas em Roma. E ele colocou mais uma porta no presídio em Roma, próprio do Papa Francisco, mostrando que aquela porta é também o abraço misericordioso do Pai para nós. E nas dioceses, nós temos a catedral como lugar de peregrinação, e cada diocese em específico também colocou outras paróquias, santuários, para que o povo possa ir e viver essa experiência do Jubileu da Esperança. Vou chamar a Rosana Carvalho, jornalista, para participar da nossa entrevista. Muito boa noite, Rosana. Boa noite, Ana Lúcia, boa noite, Padre Luciano, e boa noite para você que está em casa. Envie a sua pergunta para nós. Padre Luciano, nós sabemos que existem pessoas que elas acabam comparando a sua vida com de outras pessoas e deixam de enxergar a própria bênção.
O que o senhor diria? Como começar uma vida nova, um novo ano para essas pessoas? Ah, sim. Isso acaba assolando muitas pessoas quando nós entramos naquele processo de comparação. E a comparação nunca é justa, porque quando eu me comparo com outra pessoa, ou eu tenho que elevar demais a pessoa, ou eu tenho que diminuir demais a pessoa. E muitas vezes temos essa tendência de entrar nessas comparações, de ficar olhando para o outro, cobiçando aquilo que é do outro. Isso vai gerando até mesmo um espírito de inveja. Por isso que para viver bem, eu sou chamado a olhar para a minha meta. E a meta da nossa vida é Jesus Cristo. Quando eu estou bem comigo mesmo, quando eu estou bem com Deus, eu também consigo ficar bem com as outras pessoas. Não preciso ficar cobiçando coisas de ninguém, bênçãos de ninguém, porque a nossa vida já é uma bênção. Todos nós somos abençoados com a mesma medida, com a mesma proporção de Deus. O senhor acredita, pegando a pergunta da Rosana, que essa comparação, essa querer ser o outro, almejar o que o outro tem, se entristecer porque você tem, ela ficou maior por causa das redes sociais, onde tudo são 15 segundos perfeitos? Sim, também. Muitas vezes corremos o risco de viver uma ilusão, fazer da nossa vida uma verdadeira ilusão, olhando para a rede social e pensando que aquilo é a vida real, e não é. Muitas vezes as pessoas acabam até mesmo mascarando realidades próprias da vida e mostrando algo que não se é. E nós somos chamados a sermos verdadeiros. O próprio Jesus nos diz isso, a verdade vos libertará. E quanto mais verdadeiros nós somos, mais autênticos também vai se tornando a nossa vida, as nossas relações interpessoais e a nossa relação também nos meios de comunicação, nas redes sociais. Então a autenticidade é algo grandioso e nobre do ser humano, do qual nós não podemos perder de vista. A esperança é mais do que um sentimento. Ela é uma virtude que pode transformar as nossas vidas? Sim, a esperança, ela não é apenas um sentimento, uma emoção, pelo contrário. Para nós católicos, a esperança, ela é uma virtude teologal. O que seriam as virtudes teologais? Nós temos 3 virtudes teologais, dadas pelo próprio Deus. Foi Deus quem nos deu essas virtudes. Colocou no dia do nosso batismo a fé, a esperança e a caridade. E sendo uma virtude, nós precisamos cuidar para que ela cresça. E agora, nesse jubileu, nós somos chamados a cultivar a esperança. E a esperança nos faz olhar adiante. Por isso que a esperança cristã não é uma utopia, não é um conto de fadas, mas pelo contrário, a esperança é algo real. Por isso que o Papa pega como tema central Romanos 5, versículo 5, que diz: a esperança não decepciona, a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por isso que para nós católicos, viver de esperança, viver na esperança é cultivar, sobretudo, essa virtude teologal, que somos chamados diariamente a alimentar dentro de nós a esperança. Vou chamar a Rosana porque temos perguntas e eu já convido o pessoal de casa também para mandar uma pergunta para o Padre Luciano. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que fica aparecendo aqui na tela. Rosana? Isso mesmo, Ana. É só fazer como a Sandra Gomes, aqui de São José do Rio Preto. Ela manda boa noite ao padre e pergunta: o que marca a Epifania do Senhor? Ah, sim, a Epifania. Nós já estamos nos aproximando da Epifania. Próximo domingo, a igreja celebra a Epifania do Senhor. A palavra Epifania significa manifestação. A manifestação de Deus a todos os povos, línguas e nações, simbolizado sobretudo pelos 3 reis magos que saem do Oriente e vão em direção a Jerusalém para encontrar o rei dos judeus que acabou de nascer. E ali, neste encontro dos 3 reis magos com o menino Jesus, é o encontro de todas as nações, mostrando que a salvação não é apenas para um grupo específico, para um grupinho de pessoas, mas a salvação ganha sua universalidade. Por isso que para nós católicos, a Epifania é um tema e algo tão importante para podermos celebrar.
nós até costumamos dizer que na Epifania nós celebramos o nosso Natal, que é o Natal dos pagãos. Nós que não pertencíamos ao povo eleito, agora Jesus também nasce para todas as nações da terra, fala todas as línguas, se comunica com todos. Padre, como que a igreja ajuda aquela pessoa que perdeu a esperança? Ou porque perdeu um emprego, uma pessoa que ama, ou porque passa por uma situação de tristeza, de depressão. Como fazer com que essa pessoa reavive a esperança dentro dela? E este é um tema muito caro para nós, porque hoje nós somos tentados a perder a esperança. E tem várias coisas que nos faz perder essa esperança. E nós perdemos a esperança, sobretudo, quando nós vamos enfraquecendo a nossa fé. A fé, ela está intimamente ligada com a esperança. Sem fé, nós vamos esperar o quê? Nós vamos esperar em quem? Mas a esperança, ela tem que ser cultivada diariamente. E muitas pessoas acabam se perdendo pelo caminho. Pessoas até mesmo bem-sucedidas, que acabam vivendo uma vida sem esperança. Mas como ajudar essas pessoas? Primeiramente, encaminhá-las, colocá-las novamente em sintonia com Deus, em sintonia consigo mesmo, cultivar valores de esperança, expressões de esperança, parar de olhar apenas para si mesmo, se comprometer também com o outro. E como que essa relação interpessoal, comunitária, nos ajuda também a alargar a nossa compreensão de esperança e ganharmos também esperança na caminhada, porque a vida nossa não pertence apenas a nós mesmos, mas uma vida compartilhada é uma vida que gera esperança. Rosana, temos perguntas? Temos, nós temos pergunta aqui do Antônio, mas nós temos também da pergunta que está chegando aqui do Acre, Rio Branco, do Paraná, Distrito de Costa Machado e vários outros lugares. O do Antônio de Souza agora, ele fala, início do ano ainda é tempo de Natal. Como as celebrações ajudam os fiéis a iniciar o ano com espírito de fé e compromisso com valores cristãos? Uma pergunta muito interessante, muito boa. De fato, a igreja nos convida a viver essa experiência do Natal, o nascimento de Jesus. E o nascimento traz também para nós uma perspectiva de vida nova. Por isso que a igreja não celebra o aniversário de Jesus, mas nós celebramos o mistério de amor. Deus que veio morar no meio de nós, Deus que suscita novamente no seu povo a esperança. É aquilo que diz o profeta Isaías. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. E é justamente a partir desta luz, que é o próprio Jesus, que nós somos chamados a guiar a nossa vida e nos alimentar, sobretudo, da palavra de Deus, da Eucaristia, viver com profundidade as celebrações, porque isso vai nos ajudando a entrar de fato neste grande mistério de amor. Então precisamos mais do que nunca adentrar nessa perspectiva de uma vida nova que o Natal nos trouxe. E toda vez que iniciamos o ano, nós iniciamos o ano também com vários projetos, com vários sonhos, mas só se realiza quando eu me comprometo com uma vida nova, quando eu desejo essa vida nova. O senhor falou de começar um ano com novos projetos, novos sonhos. É do ser humano fazer metas, ter projetos. Pode angustiar, padre, mais do que libertar? Ter metas que muitas vezes a gente talvez não consiga alcançá-las? Sim, e geralmente no início do ano nós fazemos muitas metas, muitos projetos e esquecemos que para cumprir essas metas e esses projetos, a primeira coisa que nós somos chamados a fazer é delinear algumas metas. Não tem como abraçar o mundo inteiro, não tem como fazer tudo de uma hora para outra. A vida exige um processo. Por isso, nós precisamos fazer pequenas coisas com amor. Santa Teresinha nos ensina isso. É nas pequenas coisas feitas com amor que nós agradamos a Deus. Por isso que para cumprir as metas, eu preciso de fazer metas possíveis, não metas impossíveis, extravagantes. Conseguimos uma semana, depois já para tudo. E tem um santo que eu gosto muito também, São José Maria Escrivá, ele diz assim: para cumprir as metas é necessário começar e terminar aquilo que foi proposto. Começar e terminar
aquilo que foi proposto. Parece algo tão óbvio, mas não é. Quantas pessoas que começam, na primeira dificuldade já desanima, já desiste, por isso é começar e terminar. Pedir a Deus a graça de não deixar inacabada essas obras que Ele iniciou nas nossas vidas, como diz o salmista. Temos mais perguntas de casa, Rosana? Sim, é da Sônia Fernandes. Ela pergunta, padre, se existem subsídios para as pastorais amadurecerem e trabalharem o tema sobre peregrinos da esperança, que é do ano jubilar. As dioceses vão organizar isto? Ah, sim. Hoje a CNBB lançou vários subsídios muito bons, com muito conteúdo, para poder viver bem o Jubileu da Esperança. E cada diocese em específico ficou a cargo do bispo, juntamente com a diocese, com os presbíteros, fazerem com que o povo experimente de fato esse Jubileu da Esperança. Mas nós temos vários livros já publicados sobre o Jubileu da Esperança, temos uma coleção belíssima da CNBB sobre a oração, que vai nos ajudando também a viver o Jubileu da Esperança. E durante o ano, várias iniciativas serão colocadas para uma vivência mais profunda do Jubileu da Esperança. Voltando às metas não alcançadas, como lidar com as frustrações? E como lidar com as frustrações? Aí que vem a grande questão, porque muitas vezes, o que acontece? As metas que nos propomos a fazer são metas muito altas, quase inatingíveis. E a pessoa até começa bem, mas depois já vem o desânimo, já vai ficando abatido e acaba desanimando. E uma vez que desanima, vem também as frustrações daquilo que não foi realizado. Isso é muito comum de acontecer, infelizmente. As pessoas deixarem as frustrações daquilo que não foi atingido tomar conta do coração. Então, como vencer essas frustrações? Com pequenas metas, começando e terminando e se propondo a cada dia recomeçar. Até mesmo Santa Catarina de Sena, ela diz assim, recomeçar sempre, cada dia melhor. Então, todos os dias nós somos chamados a recomeçar, para não cairmos nessa angústia, nessas frustrações que hoje assolam tantas pessoas. Como confiar e entender o plano de Deus? Já que a gente não está conseguindo, a gente não está alcançando, está gerando angústia, desespero ou passando por um momento difícil, como confiar que este é o plano de Deus e a gente precisa seguir esse caminho? Sim, é aquilo que nós rezamos na oração do Pai Nosso, quando nós dizemos, seja feita a vossa vontade. Mas qual é a vontade de Deus para nós? A vontade de Deus para nós é a nossa santificação. E nós precisamos contribuir também com essa vontade de Deus. Muitas vezes nós pensamos que Deus vai mudar a sua vontade, mas não é Deus que muda a sua vontade. É nós que somos chamados a mudar a nossa vontade para que a nossa vontade seja compatível com a vontade de Deus. E entender os planos, os projetos de Deus é pedir, Senhor, faça-se em mim a tua vontade. Como Nossa Senhora, quando o anjo anuncia que ela seria a mãe do Salvador, Nossa Senhora diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É entregar para Deus a nossa vida, é pôr nas mãos de Deus. Não ter essa tendência de colocar e depois tirar, mas de confiar que o projeto de Deus, o plano de Deus, é sempre o melhor para a nossa vida. A gente vai para um breve intervalo, mas voltamos já com a entrevista com o Padre Luciano, falando sobre fé, Jubileu da Esperança. Eu te convido para participar com a gente nesta sexta-feira. Mande sua pergunta, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Até daqui a pouco. Estamos de volta com Frente a Frente nesta sexta-feira ao vivo e hoje recebemos o Padre Luciano, que fala sobre Jubileu da Esperança, fé. E eu quero saber, Padre Luciano, como a gente consegue validar a nossa fé, persistir, ser perseverante, mesmo diante das tristezas e incertezas da vida. E a questão da fé, ela se coloca como um tema essencial, principalmente agora no Jubileu da Esperança, porque a fé e a esperança andam de mãos dadas. E a fé
ela pode ser compreendida a partir de 3 verbos. O primeiro deles, fé, é acreditar. Então nós precisamos acreditar. Muitas pessoas acreditam e, de fato, nós temos este ato de fé, o ato de acreditar. Mas o acreditar não é o suficiente. Nós precisamos dar o segundo passo da fé, que é o segundo verbo, confiar. Então, primeiro eu acredito, depois eu sou chamado a confiar. Tem pessoas que acreditam em Deus, até sabem que Deus existe, mas não confiam nele. E nós somos chamados a confiar no Senhor, a depositar a nossa vida nas mãos do Senhor. Como uma criança que ao subir numa árvore e não consegue descer, fica chorando e as pessoas ali embaixo dizendo, pula que eu te seguro. Pode ser que a criança não vai querer pular, mas se o pai e a mãe dizer pula, com certeza a criança pula, porque ela confia que o pai e a mãe estão ali para segurá-la. Assim também é o nosso ato de confiança, confiar em Deus. Ter fé é confiar. E a terceira palavra, depender. Uma vez que eu acredito, uma vez que eu confio, também sou chamado a depender de Deus. Depositar de fato a minha vida nas mãos de Deus. Saber que sem Deus eu não sou nada, não sou ninguém, que eu preciso de Deus na minha vida. É aquilo que diz a carta aos Hebreus, o justo vive pela fé. Nós vivemos dessa certeza. Por isso que fé é acreditar, confiar e depender. Assim nós vamos vencendo as angústias, as incertezas que a vida também vai nos impondo durante o nosso percurso. Vou chamar a Rosana porque temos perguntas do Rio Branco. Isso, de Rio Branco, no Acre, é o Gledeilson Júnior. Ele pergunta, o que é o jubileu ou ano do jubileu? Aproveitando, tem a Elaine aqui, que é de Telêmaco Borba, no Paraná, que ela quer também uma explicação melhor sobre o que é Porta Santa. Ah, sim, esse é um tema muito importante dentro do jubileu. Então, o jubileu é um tempo de graça, é um tempo privilegiado de bênçãos, de indulgência, onde o Papa concede o perdão a todos aqueles que fazem o percurso para a vivência do jubileu. A confissão sacramental, a comunhão, as orações pelo Santo Padre o Papa, o Pai Nosso, Ave Maria, o Creio, os atos de caridade, para poder lucrar as indulgências anexas no jubileu. Para nós, para muitos que não vão conseguir ir até Roma para passar pela Porta Santa, as nossas dioceses também possibilitam para nós a vivência do jubileu. Aí que vem a questão da Porta Santa, porque a porta ficou reservada apenas para a Igreja de Roma, apenas em Roma. Agora, nas dioceses não haverá as portas. No entanto, as igrejas estarão indulgenciadas, algumas que o bispo diocesano vai colocando na sua diocese, para que o povo possa ir e fazer a sua peregrinação. Aqui mesmo, na nossa diocese de São José do Rio Preto, a nossa igreja catedral, e temos também dentro de Rio Preto, na nossa forania, São Judas Tadeu, Santuário São Judas, temos também a paróquia Sagrado Coração de Jesus, que são as paróquias indulgenciadas para a peregrinação do povo e para poder receber também essas indulgências. Agora a questão da porta, passar pela porta é receber o abraço da misericórdia de Deus. Por isso que o Papa convoca também a todos que têm possibilidades, condições de ir para Roma para poder viver com mais intensidade o Jubileu da Esperança. E durante o ano o Papa colocou vários jubileus. Jubileus das famílias, das crianças, dos jovens, dos sacerdotes, dos bispos, dos esportistas. Então vai ser um ano privilegiado para aqueles que tiverem possibilidade de ir a Roma e passar por uma das portas santas. Tem mais perguntas sobre o jubileu, né? Isso, o pessoal está bem conectado aqui com o tema. É o José Carlos Ricardo, de Distrito de Costa Machado. Ele quer saber como ganhar a indulgência plenária nesse ano jubilar. Então, para ganhar a indulgência plenária, precisa primeiramente ter a confissão sacramental, participar da Santa Missa, receber Jesus na Eucaristia, numa dessas igrejas de peregrinação, no caso também a Igreja Catedral, e ali rezar pelas intenções do Santo Padre o Papa, pedir pela vida do Santo Padre o Papa, pode-se rezar um terço, uma via sacra, ou até mesmo o Pai Nosso, Ave Maria, o Creio, nas intenções do Santo Padre o Papa. Assim se lucra a indulgência plenária. Então nós podemos dizer assim, numa linguagem mais informal,
É como se o coração de Deus estivesse aberto nesse jubileu, concedendo muitas graças, concedendo a sua misericórdia, as indulgências para aqueles que suplicam. O sacramento da confissão pode nos ajudar a começar um ano renovado, com um coração mais leve, padre? Sem dúvida alguma. A confissão é essencial para podermos iniciar bem o ano. A Igreja orienta que se confesse ao menos uma vez ao ano para a Páscoa da ressurreição. Mas tem aqui a palavra ao menos. Mas para iniciar bem o novo ano, para viver bem o Natal que celebramos, nada melhor do que o sacramento da confissão. Porque o sacramento da confissão nos possibilita a vivência da misericórdia. Todas as vezes que eu confesso os meus pecados, que eu tenho o propósito de mudança, Deus sempre está disposto a nos perdoar. É aquelas palavras do Papa Francisco, bem no início do seu pontificado. Deus perdoa sempre. Somos nós, muitas vezes, que nos cansamos de pedir perdão. Então, recorramos sempre à confissão. E a confissão também nos dá a paz. Na fórmula de absolvição, o padre diz isso. E eu te absolvo dos teus pecados. O padre dá a absolvição e diz, e que Deus te conceda a misericórdia e a paz. Então, nós precisamos dessa paz para podermos entrar bem neste ano santo de 2025. Temos perguntas. Pernambuco, Recife. Isso mesmo, é a Giovane. Ela fala, peregrinar, como o senhor disse, é ter um ponto de partida e de chegada. Estamos falando de sairmos de nós e irmos ao encontro do outro? Ou isso também pode ser feito dentro da nossa vida, de forma a amadurecer áreas de nossa vida? Sim, isso mesmo. A peregrinação, ela tem essa atitude de saída de si, para ir a um lugar. No caso, durante o jubileu, para ir num santuário, numa igreja indulgenciada, mas também essa atitude interior, que é imprescindível para uma boa vivência cristã. Ter essa capacidade de sair de nós mesmos. Até me faz lembrar também de um poema de Dom Helder Câmara, quando ele dizia, né, que missão não é percorrer quilômetros, mas missão também é sair de si para ir ao encontro daquele que necessita. E que nesse jubileu da esperança, façamos as nossas peregrinações até as igrejas que estão indulgenciadas, mas também façamos essa peregrinação de um coração até outro coração. Como podemos ser esse instrumento, essa ponte de esperança para quem está ao nosso redor? Sim, e para ser essa ponte de esperança, eu preciso estar totalmente voltado para essa experiência única de Deus. Eu preciso estar convencido deste amor de Deus na minha vida, dessa misericórdia de Deus na minha vida, para que eu possa me tornar também um canal de graça para aquele que necessita, para aquele que precisa, principalmente ali na nossa família. Então não precisa ir tão longe. Na nossa família, nós podemos ser sinal de esperança, caminho de esperança. Ali na nossa família, nós podemos dizer palavras de esperança. Hoje, o que o mundo espera de nós católicos, de nós cristãos, é que possamos dar um testemunho de esperança, um testemunho de fé, de esperar Jesus Cristo como nosso Salvador, de viver essa esperança dinâmica de uma vida nova a cada momento, a cada dia. Então não é algo difícil, algo impossível, pelo que o senhor está explicando. É apenas dar uma palavra e ouvir o que a pessoa quer dizer. Sim, isso é uma atitude própria do ser humano. Ainda mais de nós cristãos, poder ouvir o que as pessoas têm para dizer. Hoje as pessoas precisam falar. E muitas vezes não tem pessoas para escutar. E ali, a partir da nossa família, nós temos que aprender a ser esse sinal de esperança, sentar na mesa juntos, comer juntos, assistir alguma coisa juntos. Como que isso enriquece a nossa vida, enriquece também as nossas relações de esperança. Claro, para aqueles que têm possibilidade, mas que nesse jubileu da esperança, nós sejamos de fato sinal de esperança para a vida dos outros, principalmente para aqueles que convivem conosco diariamente, a nossa família. A gente se perdeu um pouquinho desse hábito do olho no olho, da mesa cheia de gente, da conversa, da risada. A gente perdeu um pouco disso, padre? Muitas vezes estamos perdendo a cada dia. Esquecemos da necessidade de estarmos juntos,
um coração se comunica com outro coração. O coração é sempre um terreno sagrado e nós precisamos ter muita ternura para poder chegar ao coração do outro. E chegamos ao coração do outro quando nós estamos desarmados para poder entender, compreender, acolher a pessoa do jeito que ela é, não do jeito que eu gostaria que ela fosse, mas do jeito que ela é. Eu acredito que esse é um caminho riquíssimo de esperança, de comunhão. Tem até um autor que eu gosto muito, um filósofo chamado Luciano, italiano. Ele dizia assim: nós somos anjos de uma asa só, precisamos do outro para podermos voar. Que lindo. Rosana, temos perguntas? Sim, a pergunta do Júlio de Franca, que o padre deve responder a muitas pessoas aí que estão nos assistindo, que ele quer saber como acabar com a ansiedade, o mal do século, né? Ah, sim, o tema da ansiedade. Hoje o Brasil, ele se coloca como um dos países mais ansiosos do mundo. Foi a palavra mais procurada em 2024. Olha, a pelos palavra brasileiros. ansiedade. E como que isso tem proliferado, inclusive entre os adolescentes, jovens, aonde nós não esperávamos ter ansiedade, está tendo ansiedade. Mas por que a ansiedade? Porque muitas vezes nós não conseguimos viver bem o momento presente. Ficamos olhando apenas para o futuro. Por isso que para vivermos bem a nossa vida, nós devemos sempre lembrar disso. O meu passado pertence à misericórdia de Deus. O meu futuro pertence à providência de Deus. É Deus quem providencia todas as coisas. E o meu presente, eu sou chamado a viver com amor. Por isso que eu não preciso ficar olhando lá na frente, me angustiando de algo que ainda nem existe, nem aconteceu. Então é viver bem o tempo presente. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela diz assim: a vida é um brevíssimo segundo. Não temos nada mais do que hoje. Precisamos viver o agora, o hoje. Viver o hoje com intensidade, com amor, com esperança, olhando sempre para o passado na misericórdia, o futuro na providência. E hoje, o tempo presente, eu posso vivê-lo no amor. Mas com uma vida tão corrida, tudo tão acelerado, como aprender isso, padre? É uma dificuldade, mas, ao mesmo tempo, não é algo impossível. Precisamos também nos comprometer conosco mesmo, comprometer com o nosso descanso, com os momentos de lazer, porque senão a vida se torna tão agitada que vai passando o tempo e nós chegamos à conclusão: parece que eu não fiz nada, mas o que eu preciso fazer? Cultivar a partir de hoje, de agora, atitudes de esperança, atitudes de amor, atitudes de confiança e não me deixar levar por essa máquina doida que nós estamos hoje no mundo, que acaba deixando as pessoas cada vez mais angustiadas. Então, para vencer a angústia, para vencer essa ansiedade, eu preciso fincar de fato os meus pés no alicerce, que é essa experiência de amor. Ser amado, sentir-se amado, para poder amar, confiando em Deus, que a nossa vida está nas suas mãos. Rosana, temos participação de casa? Sim, a Edna Fonseca, de Curvelo, Minas Gerais. O que devo fazer para viver melhor este período da igreja na minha família? Ah, sim, podemos fazer várias coisas importantes. Nos comprometer primeiramente, pelo menos uma vez por semana, a estarmos juntos na mesa, a rezarmos juntos, rezar antes de almoçar, antes de jantar, ter momentos juntos de lazer, pequenos compromissos que nós podemos fazer durante esse ano do jubileu, para que este ano não passe despercebido, mas que nós possamos vivê-lo com intensidade, ir juntos para a missa, partilharem realidades próprias da vida. Tudo isso vai nos ajudando de fato a viver com mais intensidade o jubileu da esperança. Então não preciso me propor a coisas tão difíceis, mas eu posso me propor a coisas tão pequenas que vão fazer toda a diferença na minha família. Qual a diferença entre buscar o sucesso terreno, ter mais, e viver o propósito espiritual? E esse tema nos ajuda a pensar também numa parábola que Jesus conta de um homem muito rico, que já era muito rico, teve uma plantação abundante, a colheita foi abundante, e ele pensou consigo: o que eu vou fazer com tudo isso?
Então ele resolveu construir celeiros maiores para poder armazenar tudo. E a parábola vai dizer: tolo, nem imaginava que naquela noite iria morrer. E muitas vezes precisamos sempre recordar dessa parábola, porque essa vida pautada apenas no material acaba esvaziando o nosso espiritual. Precisamos, é claro, ter uma vida digna, uma vida honesta. Quem trabalha merece ter o melhor. Quem é esforçado, é claro que merece dar uma boa educação para os filhos. Agora, o que nós não merecemos é ficar presos nas coisas materiais, esquecendo que tudo nessa vida passa. E, de fato, tudo vai passando. A única coisa que não passa é o amor de Deus. Então, se nós nos esquecermos dessa verdade, nós ficamos muito apegados naquilo que é material e esquecemos do mais importante, da pérola mais importante. Rosana, temos mais perguntas? Sim, a Maria Aparecida de Rondônia, Pimenta Bueno. Passei 19 anos bebendo, fumando e saindo com mulheres. Queria saber se consigo me limpar dos pecados e como fazer para chegar na felicidade divina. Claro, Deus sempre nos dá a oportunidade de recomeçarmos. Por isso é necessário agora fazer um bom exame de consciência, ter essa consciência dos pecados, ir até um sacerdote, marcar uma boa confissão, confessar os pecados, não ter medo e muito menos vergonha de confessar os pecados e fazer um propósito de mudança, de não cometer mais esses pecados, para poder experimentar a misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus não tem limites, a misericórdia de Deus é infinita e devemos sempre recorrer a essa misericórdia. Deus sempre nos dá a oportunidade de recomeçar a nossa vida. Vamos para um breve intervalo, mas voltamos já com Frente a Frente, ao vivo nesta sexta-feira, que recebe o Padre Luciano. Participe também, mande a sua pergunta. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Voltamos ao vivo nesta sexta-feira, com Frente a Frente, que recebe hoje o Padre Luciano, que fala sobre esperança, renovação da fé. E eu já começo convidando a jornalista Rosana Carvalho para trazer uma pergunta de casa para a gente. A pergunta que eu tenho aqui é da Samira, de Imperatriz Maranhão. Ela pergunta: Padre, eu gostaria de saber por que a gente tem que desmontar os presépios dia 6, ou a gente pode deixar mais um tempinho? Ela quer saber se desmonta dia 6 ou se pode deixar mais tempo. Ah, sim. O costume da igreja é de desmontar o presépio na Epifania do Senhor. Então, celebramos a Epifania e assim nós já vamos concluindo o tempo santo do Natal. Embora o Natal se conclua de fato na festa do batismo do Senhor. Mas esse costume é um costume nosso, católicos, cristãos, principalmente aqui no nosso Brasil, de desmontar o nosso presépio já com a solenidade da Epifania do Senhor. E é interessante porque até agora a liturgia ainda não nos falou dos 3 Reis Magos. Iremos ouvir no domingo da Epifania. Padre, como que a homilia, a liturgia, pode ajudar o fiel na renovação da fé espiritual? Ah, sim. Uma boa homilia, bons livros, boas coisas que encontramos hoje nas redes sociais, no YouTube, pode nos enriquecer muito na nossa espiritualidade. Hoje as pessoas, elas gostam de participar de uma boa celebração, de ouvir bem a palavra de Deus, de ter uma pregação com qualidade, com conteúdo. Isso enriquece a nossa fé, enriquece a nossa caminhada com Deus. Então precisamos mesmo nutrir a nossa vida com a palavra de Deus. E a igreja nos oferece aquilo que nós chamamos de Lexio Divina, é a leitura orante da Bíblia. Quem se propõe a fazer diariamente a leitura orante da Bíblia se enriquece muito. A sua espiritualidade vai se enriquecendo, uma fé mais madura, mais consciente. Quando já vai para a missa, já consegue entender melhor a palavra de Deus, traz a palavra de Deus para a vida, porque a palavra de Deus também nos confronta a mudanças, a novas perspectivas, a novos olhares. Então, deixar a palavra de Deus nos interpelar, deixar a palavra de Deus também nos ferir, porque a palavra de Deus quer transformar a nossa vida. Por isso que a pregação da palavra,
as homilias, enriquece muito a nossa espiritualidade. Rosana, temos perguntas? Sim, Oswaldo Silva, de São Paulo, ele pergunta como ser de fato um peregrino, como se dá esse processo, quais são os passos? Sim, o tema do peregrino é muito bonito. Eu, particularmente, eu vejo essa questão do peregrinar como algo sublime. Desde a antiguidade até os dias de hoje, as pessoas se propõem a fazer peregrinações. E todos aqueles que fazem uma peregrinação voltam para casa transformados, obtêm respostas. Conheço várias pessoas que fizeram peregrinações, principalmente para o Santuário de Aparecida, precisando de respostas e voltaram com as respostas. Então a peregrinação nos ajuda a termos de fato um ponto de partida, um ponto de chegada, um caminho que nós somos chamados a percorrer. E hoje o mundo oferece vários caminhos, várias possibilidades, mas o Jubileu da Esperança nos indica um caminho seguro. Tem até uma história que eu acho muito bonita, daquele livro clássico, Alice no País das Maravilhas, quando ela encontra com um gato. E ela pergunta para o gato, esse caminho leva aonde? O gato, onde você quer chegar? Ah, eu não sei. Aí o gato então responde, para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. E nós sabemos aonde nós queremos chegar, a nossa meta. E a nossa meta é Jesus Cristo. Por isso, nos propor, sobretudo nesse jubileu, fazermos uma peregrinação. Seja ali no território da nossa diocese, seja para um santuário mariano, seja aqui para o coração do nosso país, Aparecida, mas vamos nos propor a fazer uma peregrinação, a entrarmos nesta expectativa da esperança. E temos várias perguntas, agradeço já o pessoal que está participando e chamo novamente a Rosana. É o Alexandre de Atibaia, São Paulo. O que podemos fazer para orientar as pessoas neste mundo globalizado e com diversas informações virtuais desencontradas, que desvirtuam o caminho da salvação, principalmente as que atingem as crianças e jovens? Sim, procurar bons conteúdos na internet, concisos. Um detalhe interessante também é ver aquilo que a pessoa está dizendo está baseado aonde, em quem. Ele usa algum referencial teórico, porque hoje em dia nós podemos ser confundidos de várias maneiras. Por isso que precisamos consumir coisas boas, sólidas, que vai enriquecer. Por isso que São Paulo nos diz que nós devemos prescrutar tudo e ficar com aquilo que é bom. Nós não podemos ficar nos alimentando com essas coisas, principalmente as crianças. Então os pais têm um dever moral de sempre estar ali perto dos filhos para saber o que eles estão consumindo, se é coisas boas ou não, se está enriquecendo ou não. Então nós não podemos deixar aí com que as coisas caminhem soltas, mas precisamos estar pautados em bons referenciais que nos enriquece, que enriquece também a nossa fé. Temos uma pergunta de Jataí, Goiás. Isso, a Lilian Ferreira. Padre, gostaria de saber como faço para vencer a tristeza, o desânimo, a angústia e a desesperança. Desde quando minha filha faleceu em 2011, tudo mudou e sinto que minha fé está fraca. Mas todos os dias luto contra isso e faço o terço mariano e o terço da Divina Misericórdia. E vou à missa todos os domingos. Me comparo e comparo os meus. Parece que minha vida parou e nada acontece. Que Deus me perdoe. Peço oração para mim e minha família. Me chamo Lilian Ferreira de Jataí, Goiás. E ela pede uma oração para vencer a tristeza. Sim. Lilian, nós todos nos solidarizamos com a sua perda. Nós sabemos que não é fácil perder um filho. É uma dor que não tem nome. Quando o filho perde a mãe, se torna órfão. Mas quando a mãe perde um filho, nós nem conseguimos dar um nome. Por isso é necessário, como você está fazendo, se assegurar na fé. A fé nos dá uma segurança. Claro que vem os momentos difíceis, as tribulações, as ventanias, mas eu acredito que você está no caminho certo. Você tem alicerçado a sua vida na rocha que é Jesus Cristo. Então não deixe com que esses sentimentos, muitas vezes desencontrados, sejam maiores do que o amor de Deus na sua vida. Tenha esperança, confiança
determinação e olhe sempre para frente. Que Deus lhe conceda essa graça de não ficar aí parada nesses sentimentos, mas de dar a volta por cima, com esperança. Deus sempre nos dá esperança de dias melhores. Que belas palavras, e a gente dá um abraço carinhoso na Lília e agradece por ela ter tido coragem de ter mandado essa pergunta, que eu tenho certeza que a resposta do senhor ajudou tanta gente. E eu chamo a Rosana para mais uma pergunta. Sim, é o Fábio Luiz Ramos, de Fernandes Tourinho, Minas Gerais. Padre, o que diferencia uma capela de uma igreja, de uma basílica e de um santuário? Ah, sim. Nós temos primeiramente nas dioceses a catedral, que é a igreja mãe. Em algumas dioceses nós temos uma basílica, aqui no caso nós temos uma basílica, que é a Basílica Menor de Nossa Senhora Aparecida. E temos também as matrizes das paróquias. Em cada paróquia tem as capelas, as comunidades. Então cada uma tem uma perspectiva, uma história, para podermos compreender bem. A catedral é a igreja do bispo, onde está a cátedra. A basílica é o lugar da peregrinação, do acolhimento, parecido com o santuário também, que é dedicado a algum santo, onde as pessoas têm muita devoção. E em cada basílica está ligado também uma basílica papal. Então isso é muito bonito, porque nós temos as basílicas em Roma, onde estão abertas as portas. E cada basílica no mundo, espalhadas pelo mundo, estão ligadas a uma das basílicas em Roma. E também as paróquias, as matrizes das paróquias. E dentro das matrizes, nós temos também as capelas, as comunidades. Mas isso é uma organização muito bonita da igreja, uma organização milenar, que nos ajuda a ver essa beleza da expressão da igreja. Temos perguntas de São Paulo, Rosana? Isso, a Raquel. Ela pede como prosseguir depois de ter passado por tantas experiências duras na vida e não cultivar a ilusão. Sim, Raquel, é isso mesmo. É olhar para frente com esperança, olhar para frente com confiança. E quando nós passamos por momentos difíceis, nós sempre saímos melhores. Assim como a roseira precisa ser podada para dar as rosas mais bonitas, nós também na vida passamos por tantas situações. Claro, não gostaríamos de passar, mas essas situações difíceis nos faz amadurecer, nos faz sair melhores, nos faz amar mais, a perdoar mais, a ter mais esperança na vida. Temos perguntas daqui de São José do Rio Preto. Isso, o Brasil inteiro participando e estava sentindo falta aqui em São José do Rio Preto. Ó, Belo Horizonte participando, a Juliene de São Sebastião, de Minas Gerais. Também tem Magna Cardoso de Poço Verde, Sergipe. Elaine Macena de Mato Grosso do Sul. E a Cibele pergunta, Padre Luciano, gostaria que o senhor me explicasse como falar para as crianças da catequese sobre o ano do jubileu. Ah, sim. Isso é muito importante, porque nós precisamos fazer uma catequese adequada à realidade das crianças e também propor para as crianças, claro, com orientação dos pais, do pároco, para ajudar também a catequese a ter momentos nessas igrejas escolhidas em cada diocese para ser lugares de peregrinação. Isso vai ajudar muito a questão visual para a criança. Hoje nós temos vários vídeos também infantis, que interagem muito bem com a realidade das crianças, que explica o jubileu. Inclusive, nós temos um site só sobre o Jubileu da Esperança. E nesse site tem vários conteúdos, inclusive para a catequese também. Então, ajudar as crianças a ficarem bem marcadas com o Jubileu da Esperança. Eu me lembro, quando eu era criança, vivi o Jubileu do ano 2000. Me marcou profundamente. E agora poder viver novamente o Jubileu da Esperança já como padre. Temos perguntas de Belo Horizonte? Isso, José Ricardo. A igreja tem falado sobre a indulgência plenária. Isso quer dizer que não se passará pelo purgatório? Onde encontro esta interpretação na Bíblia? Ah, sim, a doutrina das indulgências é uma doutrina riquíssima da igreja. Embora, na modernidade, com a reforma protestante, criou várias questões a respeito da indulgência. Mas a palavra indulgência, para podermos entender bem, ela se coloca quase como sinônimo de misericórdia. Inclusive o Papa diz isso na sua bula de convocação do ano jubilar.
Ele diz assim, indulgência e misericórdia são quase palavras sinônimas. Então, indulgência plenária é receber a misericórdia de Deus e a expiação de todos os pecados. É claro, se uma pessoa morrer depois de ter recebido a indulgência plenária, já vai direto para o céu. Isso nos garante a igreja também. E as indulgências estão todas baseadas no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Jesus também vai dizendo várias vezes sobre a questão. É claro que ele não usa a palavra indulgência, mas ele usa a palavra expiação, purificação, que estão ali presentes no Evangelho. Agora temos participações de Minas Gerais. Isso, Juliane Aparecida Alves. Quais estratégias para incentivar adolescentes para participar da igreja? Ah, sim. Hoje nós temos vários encontros que podem ser promovidos nas comunidades, nas paróquias. Na minha paróquia, por exemplo, nós temos o Adolefé, que é um encontro de adolescentes, tem a faixa etária de 12 a 16 anos, e durante o ano nós programamos encontros, gincanas, caça ao tesouro, confraternizações. Então isso tem ajudado muito os nossos adolescentes. Hoje na paróquia temos uma presença massiva de adolescentes participando das missas, devido a esses movimentos que vamos proporcionando para eles também. Trazer os adolescentes, mas eu quero saber como que a igreja faz para trazer aqueles que perderam a fé ou que não acreditam mais e que foram embora. Sim, então isso é um grande drama que a igreja sofre. A igreja como mãe, a igreja também padece a dor de ver os seus filhos indo embora, perdendo a fé, a confiança, mas algo que devemos cultivar é o nosso testemunho de vida. Então a nossa vida tem que falar de Jesus, a nossa vida tem que ser um sinal de esperança, a nossa vida tem que comunicar a fé. Madre Teresa de Calcutá, ela dizia que nós devemos ser o 5º evangelho. Nós temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e ela dizia, o cristão hoje precisa ser o 5º evangelho, para que as pessoas possam ver em nós a nossa experiência com Deus, o nosso amor a Deus e ao próximo. Isso vai convencendo também as pessoas que abandonaram a fé, que já não participam mais. Então, o testemunho hoje do cristão é essencial para a nova evangelização. E que mensagem que o senhor deixa para essas pessoas? Uma mensagem de esperança. Estamos no jubileu da esperança. Tenha esperança. Não viva uma vida na desilusão, uma vida utópica, uma vida onde você não sabe o que você está fazendo, uma vida sem sentido, mas viva uma vida com esperança, uma vida com sentido. E para ter essa vida com esperança, com sentido, precisamos estar ali, com Jesus no nosso coração. Não tenha medo de confiar em Jesus. Não tenha medo de depositar a sua vida nas mãos do Senhor. Porque quem ama Deus, quem entrega a sua vida para Deus, não perde nada, mas ganha tudo. Temos mais perguntas, Rosana, do pessoal de casa? Aqui é o Sartorello, de Sorocaba. Ele quer fazer uma observação aqui, padre. Ele disse que em 2024 ele viveu o ano jubilar de diácono. E agora mais um ano jubilar. Aí ele quer uma observação. Ah, que bonito, diácono. 25 anos, acredito, de diácono. E agora entrar nesse jubileu ordinário da igreja. 25 anos depois do jubileu do ano 2000. Diácono, vive esse tempo com intensidade. Seja um bom diácono, anuncie o evangelho e dê sempre um testemunho de esperança aonde o Senhor estiver. Que lindo, padre. O senhor já deixou tantas mensagens lindas de esperança, mas a gente está terminando o nosso programa. Toda a minha gratidão por o senhor ter aceitado esse convite, fazer nosso primeiro Frente a Frente de 2025 com mensagens tão profundas, com ensinamentos tão belos. Muito obrigada. Eu que agradeço também a oportunidade de estar aqui no Frente a Frente, podendo contribuir um pouco desse tema tão caro para nós cristãos, que é a esperança. Vivamos na esperança. Sejamos peregrinos de esperança. Agradeço a participação da Rosana, de toda a equipe, e principalmente você em casa que acompanhou o Frente a Frente, que mandou a sua pergunta. Um feliz 2025, uma boa noite e até sexta-feira que vem. Tchau, tchau.